Amém, irmãos? Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Grato a Deus mais uma vez por essa oportunidade de poder pregar a palavra de Deus, ser instrumento dele na vida dos irmãos. Amém? Desde já eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, o capítulo 33, versículo 3. Êxodo 33, versículo 3. E enquanto isso você abre as Escrituras, eu gostaria de lhe fazer refletir com uma pergunta. Você tem agora a oportunidade de realizar o seu maior sonho. Isso que eu falo, esse maior sonho é aqui na terra, tá bom? Então, você sonha talvez com um carro, talvez com uma casa e por aí vai. Então, você tem agora nas suas mãos a oportunidade de realizar o seu maior sonho que você tem na vida. Mas com uma condição. Você vai realizar esse sonho, mas não terá a presença de Deus com você. E a pergunta que eu lhe faço é: valeria a pena? Independente do que acontecesse, desse seu sonho, desse seu propósito, você viver ele sem a presença de Deus, valeria a pena? Essa é uma pergunta porque é o tema da minha ministração. Vale a pena sem a presença? Quero que você reflita nessa pergunta, nessa noite. E Êxodo, no capítulo 33, versículo 3, nos diz o seguinte: sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Amém? Sei que já foi orado por mim, mas vamos orar mais uma vez. Deus, queremos te agradecer, Pai, por esse momento, por mais uma vez o Senhor nos conduzir até este local, para podermos te adorar, bendizer o teu santo nome. Deus, somos gratos por tudo, mas queremos te pedir que humildemente o Senhor fale conosco através da tua palavra. Deus, nós sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela que nos mostra, Pai, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós estamos acertando. Então, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo, que é professor por excelência, possa nos conduzir nessa noite, nessa ministração e falar aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, então, você pode fazer a determinada pergunta, ao se deparar com esse versículo 3 do capítulo 33, Deus dizendo que não vai subir perante ao povo, E você pode se perguntar: mas Luan, que coisa tão grave foi essa que o povo fez, que levou a Deus se retirar do seu meio? E eu vou te responder baseado nos versículos do capítulo 31, versículo 18, e o capítulo 32, o versículo 1 até os 10. A resposta vai estar aí. Êxodo 31, versículo 18, nos diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tira as argolas do ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés:
Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, os teus deuses, fundido, e o adorou, e lhe sacrificou e diz: são estes os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor e eu o consuma, e de ti farei uma grande nação. Então, irmãos, para contextualizar para todos os irmãos, Moisés já havia subido, recebido ali no Monte Sinai os 10 mandamentos, e ele desce dali do Monte Sinai e fala sobre os 10 mandamentos para o povo, e o povo diz: tudo aquilo que Deus falou, nós iremos cumprir, nós iremos obedecer tudo aquilo que Deus falou. Então Deus chama Moisés ao Monte Sinai por uma segunda vez. E nessa segunda vez a Bíblia vai nos relatar que Moisés passa ali em torno de 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Então o povo, vendo que Moisés tardava, estava demorando muito, eles pensaram: talvez Deus fulminou Moisés com sua presença. Então a gente precisa de alguém que nos guie. Aí ele vai e pede a Arão, que estava ali responsável, dizendo: quanto a Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu. Então agora faz-nos um bezerro de ouro, faz-nos deuses para que nós venhamos a adorar e a prestar-lhe culto. E aí a gente começa a ver alguns problemas, porque Arão, como líder da igreja, ele era o sacerdote, ele não poderia ali se deixar corromper com aquele pedido do povo. Mas se você notar nos versículos 2, o que é que Arão fala? No versículo 2, disse-lhe Arão: tirai as argolas das orelhas das vossas mulheres, e os vossos filhos e vossas filhas, e trazei-os. Ou seja, Arão aqui se corrompe e faz aquilo que o povo está pedindo. Ele deixa de seguir aquilo que o Senhor ordenou. Então a gente já tira uma primeira lição: quando os líderes da igreja se corrompem, toda a igreja se corrompe. Possa ser que ainda tenha um ou dois ou três, alguns remanescentes, mas toda a igreja se corrompe. E acontece tudo aquilo ali, e Deus, como é onisciente, onipresente, estava ali no monte com Moisés e diz: Moisés, desce, porque o povo pecou contra mim. E a Bíblia vai nos relatar que Deus quer acender a ira, quer descer ira sobre o povo, mas Moisés vai e diz: não, Senhor, não mata o teu povo, porque se você fazer isso, o que é que dirão os egípcios, que tirou o povo do Egito para morrer no deserto? Onde é que o Senhor vai ser glorificado em tudo isso? Então, ali, Deus poupa a vida do povo. Mas o interessante é que quando Moisés desce, a Bíblia vai nos relatar, provavelmente aqui por volta do versículo 15, do capítulo 32, Moisés vê que está tendo aquela festa, toda aquela algazarra, e aquele mesmo Moisés que pediu paciência para Deus com o povo, faz o quê? Chama aqueles que eram seus e manda matar. E vai dizer a Bíblia que morre 3.000 pessoas naquele dia. Olha só que contraditória, Ele diz: não, Deus não mata o povo, mas quando ele desce e vê o pecado do povo, ele mesmo manda matar o povo. Nós muitas das vezes somos assim, nós nos contradizemos nas nossas próprias palavras. E depois disso, não só isso, ele manda matar o povo e ele taca essas tábuas que Deus entregou, como nós lemos no versículo 18 do capítulo 31, escrita pelo dedo de Deus, e acaba ali pecando contra Deus também. Irmãos, a impaciência do povo levou à transgressão do mandamento de Deus. E no livro de Êxodo também, no capítulo 20, do verso 1 ao 6, vai nos dizer o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem e escultura, nem semelhança alguma que há nos céus, nem embaixo da terra, nem debaixo da terra. E eu queria que você pausasse nesse versículo 4, porque o que é que o povo fez? A gente leu no versículo
de 1 a 10. O povo fez, Arão fez ali um bezerro de ouro e o povo adorou aquele bezerro de ouro. Então o povo está transgredindo um mandamento que Deus falou, né? Eu te tirei da terra da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Então o povo transgride aquilo que Deus falou. Outra coisa, o povo dá o crédito a ter saído do Egito, não a Deus, como ele fala aqui no versículo 2 do capítulo 20. Eu, Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele fala que foi os outros deuses que eles estão ali adorando que tirou o povo da terra do Egito. Olha que coisa abominável. Era como se Deus fizesse um milagre e você atribuísse o milagre que Deus fez ao diabo. Pensa numa coisa escandalosa? Foi isso que o povo fez. Aí eu te pergunto, Deus poderia estar irado ou não deveria estar irado? Ele continua no versículo 5, não adorarás, nem lhe dará culto. Foi aquilo, justamente o contrário que o povo fez, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o povo fez tudo aquilo que Deus pediu para que eles não fizessem, né? A impaciência, você veja, né? A impaciência do povo levou o povo a pecar. Por isso nós devemos ser pacientes. O povo, além, irmãos, de atribuir a sua libertação do Egito aos falsos deuses, prestaram a ele a adoração oferecendo sacrifícios. É o que vai falar no versículo 4 e 6, né? E aqui a gente tem essa mistura, né? Dos cultos, né? Arão diz que vai cultuar o Senhor, né? E infelizmente até hoje ainda tem algumas misturas de religiões, né? Então aqui está acontecendo tudo aquilo que Deus pediu para não acontecer. Então, irmãos, como o povo se descumpriu a aliança que Deus havia feito com eles, e essa aliança vai estar aqui no capítulo 19, do versículo 5 ao 6, diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras aos filhos de Israel. Então, o povo descumpriu com a parte da aliança, né? O que é que estava exigido aqui na aliança? Olha, se vocês ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, ou seja, se você ouvir e obedecer aquilo que eu estou pedindo para que vocês façam, então vocês serão a minha propriedade. Então, como o povo desobedeceu, não deu ouvidos a Deus, então Deus não tinha agora que cumprir com sua parte da aliança. Deus poderia dizer, pronto, agora vocês não são mais meu povo, vou largar vocês de mão. E, irmãos, mediante isso, eles tiveram que encarar as consequências do seu pecado, que vai estar aqui no capítulo 33, que nós já lemos, Êxodo capítulo 33, mas vai ser do verso 1 ao 3. Por causa do pecado, veio as suas consequências. O pecado traz consequências para a nossa vida. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Perceba que Deus não fala mais o povo que eu tirei da terra do Egito, mas que tu, Moisés, tirou da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe a uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Né? Então, eles tiveram que agora sofrer. E por conta, irmãos, da dura cerviz do povo, esse termo aqui é extraído da linguagem agrícola que descreve animais que não se curvam para receber o jugo. Para quem já viu ou já morou no interior, ou ainda vê por aí, geralmente quando vai se guiar um boi ou um cavalo, numa carroça ou em qualquer outra coisa, no arado, é colocado um jugo por cima do pescoço do boi ou do cavalo para que assim ele possa ser conduzido,
no caminho. Então, quando ele diz aqui que o povo era povo de dura cerviz, era um povo que tinha a cerviz, vem da cervical endurecida, que não queria se prostrar para receber o jugo e ali obedecer. Ou seja, eram pessoas de coração duros que se recusavam a aprender e se submeter à vontade do Senhor. Ou seja, Deus fala para esse povo que era povo de dura cerviz, né? Que era um povo que tinha esse coração duro, que Deus falava e as pessoas não queriam obedecer, não queriam dar ouvido e nem fazer a vontade do Senhor. Irmãos, isso é no mínimo contraditório, pois o povo era duro para circunvar a vontade de Deus. Porém, quando o assunto era a sua vontade, a conversa mudava. Você percebe que Deus chama o povo de dura cerviz. Mas quando o povo manda fazer, Arão fazer deuses, o povo facilmente se prostra e se adora. Ou seja, se adora às suas próprias vontades. E não era para ser o contrário, né? E muitas das vezes é assim na minha e na sua vida. Para as coisas de Deus, nós nunca temos tempo, nós nunca nos dedicamos fielmente. Mas para as nossas coisas, a gente sempre dá um jeitinho, né? Isso é muito interessante e eu sou o exemplo disso. Quando eu preguei lá na igreja, eu até falei, irmãos, essa pregação é toda para mim. Deus falou muito comigo através dessa pregação. E eu comentei lá na igreja que antes de Mateus nascer, eu e Marília costumava se acordar por volta de 4 e pouca da manhã para que eu pudesse ir para a academia e da academia eu pudesse ir para o trabalho. Então, me esforçava todo dia, muito com a ajuda de Marília, convenhamos, que se fosse por mim eu não me levantaria, né? Mas para ter uma qualidade de vida, né? Praticar atividades físicas e por aí vai. Mas muitas das vezes eu não me levantava cedo para fazer o meu devocional, né? Para minhas coisas, para o meu bem-interesse, eu fazia muito fácil, mas para as coisas de Deus, muitas das vezes eu não fazia. Muitas das vezes somos nós, às vezes a gente vai, junta, né, um dinheirinho para comprar um carro, para comprar um celular do ano, para comprar uma roupa, mas a gente não é abundante na oferta, nos dízimos da casa do Senhor. Então, sempre quando as coisas é para nós, a gente sempre dá um jeitinho, mas quando as coisas são para Deus, sempre tem uma desculpa, né? A gente sempre coloca uma dificuldade. Irmãos, o povo estava fazendo isso aqui. Para se prostrar diante de Deus, eles não queriam, mas para fazer as suas próprias vontades, eles se prostravam rapidamente, infelizmente. Mas, irmãos, mediante essa notícia, né, que Deus falou que não está presente no meio do povo, você pode se perguntar, né, você pode fazer uma pergunta para mim, mas Luan, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, como pode Ele então não estar presente no meio do povo? Não é isso? A Bíblia nos ensina isso, o Salmo, né, vai ter um Salmo que vai nos ensinar isso. Oh Deus, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me deito, quando me levanto. Então vai falar ali da onipresença, né, a onisciência de Deus. Então a gente sabe que Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente aqui, como Deus está presente lá fora e em todos os lugares do mundo. Então você pode me perguntar, se Deus é onipresente, como é que pode então Ele não estar presente no meio do povo? Não é uma pergunta óbvia? Será que você está aí agora negando um atributo de Deus? E eu te respondo, uma coisa é Deus estar presente, outra coisa totalmente diferente é a presença favorável de Deus. São duas coisas diferentes e deixa eu te explicar. Se, por exemplo, aqui próximo tem várias granjas, se reunisse pessoas e se juntassem ali e tivesse uma noite de orgia, bebedice, prostituição e por aí vai. Deus está presente naquele lugar, sim ou não? A resposta óbvia do povo, da maioria da igreja, vai dizer não. Mas a resposta baseada no que a gente aprende na Escritura, sim. A resposta dos irmãos está errada. Deus está presente, porque Ele é onipresente em todos os lugares. Vamos lá. Deus está presente, vai estar presente no inferno, sim ou não? Todo mundo vai dizer não. Sim. Deus vai estar presente no inferno, exercendo a sua justa ira. Ele precisará exercer sua ira, não na sua presença. Então, entenda, Deus ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. Porém, existe a presença favorável de Deus. Vou te fazer a pergunta novamente. Nessa festa onde está tendo várias orgias, Deus está lá presente de maneira favorável, sim ou não? A resposta certa é não.
Deus não está favorável com tudo aquilo que está acontecendo. Nessa reunião que está acontecendo aqui, Deus está presente aqui, favorável, sim ou não? Sim. Então, é duas coisas totalmente diferentes. Uma é Deus está presente, porque Ele é onipresente, e outra é Deus está presente de maneira favorável, abençoando e concordando com tudo que está acontecendo naquele meio. Então, o que Deus está falando aqui é que Ele não está presente de maneira favorável, mas no meio do povo. E o livro de Êxodo nos ensina que a presença favorável de Deus se manifestou na sarça ardente, nas pragas que caíram sobre o Egito. Foi a presença que libertou o povo, que abriu o mar, que conduziu o povo no deserto com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Foi a presença que fez jorrar água da pedra. Foi a presença que trouxe o maná do céu. Foi por isso que o povo temeu quando Deus falou que não estaria mais com eles. O povo imaginou. Então quer dizer que todos esses milagres que nós vimos, que tudo isso que a gente está passando, essa presença de Deus, a gente sentir Deus do nosso lado, a gente não vai sentir mais. Então o povo temeu e se entristeceu com tudo isso. E, irmãos, eu quero ser rápido na minha pregação e quero trazer pelo menos apenas 3 verdades para que nós possamos aprender com base nessa passagem como buscar a presença favorável de Deus. E sem muita enrolação, a primeira é: temos que identificar o pecado e tratá-lo. O versículo de 4 ao 6, ele vai nos dizer: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus ativos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os ativos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus ativos, desde os monte Herobe em diante. Então, irmãos, quando a ficha caiu, caiu do tamanho do pecado do povo e as consequências que ele nos trouxe, o povo se arrependeu e chorou. E na minha tradução, ele vai dizer aqui que o povo pranteou, pôs-se a prantear, ou seja, é como se fosse um choro inconsolável. Você já viu aquela pessoa que perde alguém? E quanto mais você fala com ela, vai passar, era o momento dessa pessoa partir, aquela pessoa chora e não consegue se conter. Pronto. O termo que é usado aqui na minha Bíblia é justamente disso, de prantear, que era um choro que eles não conseguiam parar, eles não conseguiam ser consolados, porque eles entenderam que a presença do Senhor não ia estar com eles. Não foi só pelo pecado, porque o pecado nos traz consequências, mas pelo resultado que o pecado lhe trouxe, a falta da presença de Deus. A falta da presença de Deus. Irmãos, isso é muito interessante, porque muitas das vezes, você já percebeu que eu e você, estamos mais preocupados em às vezes esconder o pecado de algum irmão ou da igreja, do que preocupado com a consequência que aquele pecado nos traz? Já parou para pensar, por exemplo, às vezes você comete um pecado, seja ele qual for, e você pensa: meu Deus do céu, se o pastor me vê cometendo esse pecado, ele vai me botar em disciplina e não vai me deixar mais tocar bateria. Não posso não, deixa eu ocultar esse pecado. Mas às vezes, muitas das vezes a gente não se preocupa com a consequência maior que o pecado traz, que é esse esfriamento espiritual, que é esse distanciamento da presença de Deus. O povo, irmãos, entendia isso. Que o resultado maior do seu pecado foi a falta da presença de Deus. A falta de Deus. E é muito interessante que, quando a gente lê os versículos anteriores, no capítulo 32, a gente vai ver que a consequência do pecado do povo foi que Moisés desceu, quebrou a tábua da lei e mandou matar. Mas a Bíblia é fantástica, porque ela não vai nos mostrar que nessa passagem, que aqueles irmãos deles morreram, mostrando assim: não, Moisés matou 3.000 pessoas e o povo começou a chorar pela morte das pessoas. Pode ler na Bíblia, não vai estar falando isso. Mas quando Deus falou que ia tirar sua presença do meio do povo, o povo chorou. O povo se entristeceu. E, irmãos, nós precisamos estar alerta.
Não está preocupado com as consequências em si do pecado. Nós devemos nos preocupar sim, mas com a consequência maior que o pecado nos traz, que é o esfriamento espiritual. Porque esse esfriamento espiritual vai chegando na nossa vida e vai chegar um momento que a gente não vai nem mais perceber que a presença de Deus foi embora. Essa é a consequência pior. O povo, irmãos, não somente reconheceu o seu pecado, mas tratou o seu pecado. Pois, como diz o nosso amado pastor Tony, identificar o pecado e não tratar não adianta de nada. O texto nos mostra que eles tiraram seus ativos no versículo 4 e 6. Ouvindo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu ativos. Versículo 6. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus ativos desde o Monte Herobe em diante. Ou seja, eles renunciaram às coisas que fizeram que eles caíssem em pecado. Então a forma deles tirar os ativos é como se fosse assim: Deus, foi por causa desse brinco que eu dei a Arão para que ele pudesse fazer o bezerro de ouro que eu pequei contra ti. Então agora eu vou tirar esse brinco e vou jogar fora, ou vou deixar ele guardado, não usarei mais, porque esse brinco, ele me fez pecar contra o Senhor. E isso nos ensina a primeira lição disso aqui. Nós precisamos identificar o que está nos levando a pecar, Mas não somente identificar o que está nos levando a pecar, mas tratar aquilo que nos leva a pecar. E deixa eu lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu me olho no espelho muitas das vezes e digo assim: rapaz, eu estou gordo. Vamos supor que o gordo seja o pecado. Rapaz, eu estou gordo. Constatei o pecado. Pecado o quê? Eu estou gordo. O que é que está me fazendo a levar a ficar gordo? Comer demais, comer besteira demais e não praticar atividade física. Então, identifiquei o pecado, estou gordo, identifiquei o que está me fazendo ficar gordo. A comida e a falta de atividade física. Então, o que é que eu devo fazer mediante isso? Comer menos e praticar atividade física para tratar a gordice. Então, não adianta, irmãos, eu vim olhar no espelho e estou dizendo assim: rapaz, estou gordo, estou gordo, estou gordo, estou gordo. Sim, e daí? O que é que você está fazendo para mudar essa situação? Então você precisa identificar em que área você está caindo, em que pecado você está caindo e como você está caindo para que você trate o meio que está lhe levando a pecar. Por isso o pastor Tony, eu botei essa frase dele aqui que é fantástica, ele falou isso para mim em um aconselhamento bíblico. Ele disse: Luan, identificar o pecado, mas não tratar, não adianta de nada. Show de bola, você identificou, agora você precisa tratar o pecado. Irmãos, isso tudo nos ensina que para que nós possamos ter a presença de Deus, precisamos romper com as coisas que nos afastam da presença de Deus. E a pergunta é: estamos dispostos a fazer isso? Estamos dispostos a abrir mão, a romper com o pecado para ter mais da presença de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Porque, irmãos, muitas das vezes romper com o pecado vai ser muitas das vezes você acabar com um relacionamento que não está sendo para a glória de Deus. Você está no relacionamento que você está em fornicação, que você não está glorificando a Deus com isso, e Deus está dizendo: acaba com esse relacionamento porque não está glorificando o meu nome. Ou você está em um emprego que você está tendo que fazer coisa errada, e Deus está dizendo: sai desse emprego porque tu está fazendo coisa errada, tu não está tendo tempo para mim, tu não está mais cultuando a Deus, tu não está mais fazendo as minhas vontades, abre mão desse teu emprego. Ou se não, sai dessa faculdade porque não está dando certo para você. E aí, você está disposto a abrir mão de tudo isso por amor a Deus e por querer a presença de Deus? Vai exigir de nós uma vigilância e muitas das vezes romper com o pecado. Segundo, temos que identificar o pecado e temos que tratar o pecado. Show de bola, os irmãos compreenderam esses dois pontos. Mas junto com isso, deve vir uma busca por mais de Deus. Versículo de 7 a 11 nos diz: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da consagração. Todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da consagração, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés.
Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, irmãos, uma vez que eles pecaram, a glória de Deus não podia descer sobre aquele lugar. Por isso que a Bíblia vai dizer que Moisés armava a tenda fora, bem longe do arraial. É como se Deus dissesse assim: já que vocês pecaram contra mim, a minha presença não vai estar mais no meio de vocês. Então, Moisés tira a tenda do meio do povo, que representa a minha presença, e bota ela bem longe, para que eles não tenham mais a minha presença com eles. Então, o pecado, ele trouxe isso. E essa busca, irmãos, como eu falei, a gente tem que identificar o pecado, tem que tratar o pecado, mas junto com isso devemos buscar por mais de Deus. Essa busca pelo Senhor deve ser constante. No versículo 7 ele fala: Moisés costumava. Essa palavra costumava é justamente nesse sentido, que ele fazia aquilo corriqueiramente. Ou seja, ele costumava buscar a presença do Senhor, ele costumava buscar a face do Senhor. E isso é uma lição para nossas vidas, porque muitas das vezes a gente quer nos libertar do pecado, a gente quer tratar aquele pecado, mas a gente não quer buscar a Deus. Então, irmãos, vai ser impossível você conseguir combater o pecado sem que você busque a Deus. Então, você tem que identificar o pecado, tratar o pecado e buscar ansiosamente por mais de Deus, por mais da presença de Deus na sua vida. Então, assim você irá romper com o pecado. E Moisés, ali como representante do povo, ele ia até aquela tenda e buscava intimidade com Deus. Então, como ele era representante do povo, a fato de Moisés ir até aquela tenda é como se o povo também fosse a tenda indiretamente. É bem claro que a Bíblia também nos fala que o povo ficava à porta da tenda, ou seja, em concordância com aquilo que Moisés estava fazendo e buscando o Senhor nas suas próprias tendas também. E outra coisa interessante é que você notar o significado da palavra aqui, do termo usado como face a face. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Ou seja, isso mostra que Moisés tinha intimidade com Deus. Falar face a face, estar conversando face a face é uma coisa para pessoas que têm intimidade. Então, Moisés tinha ali intimidade com Deus. E eu preciso só explicar uma questão aqui a respeito desse face a face, para depois você não ler a partir do versículo 17 do capítulo 33 e dizer assim: oxê, como é que a Bíblia está dizendo que Moisés falasse face a face com Deus e Deus vai dizer que Moisés não poderia ver minha face? Você vai ver, se você for ler a Bíblia mais para frente, vai ter essa passagem. E esse face a face não quer dizer que Moisés via a face de Deus, mas que Moisés tinha intimidade com Deus. É mais na questão de comunhão do que na questão de ver o rosto de Deus. Tá bom? Então, se você quer combater o pecado, se você quer vencer o pecado, você precisa buscar a face do Senhor. Você precisa buscar mais de Deus. Não tem como, irmão, nós vencermos o pecado sem que nós busquemos a Deus. Romanos, o capítulo 2, versículo 12, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, essa ação que você está recebendo do Espírito Santo, que lhe transforme, você não se conforme com o padrão do mundo, você busque essa transformação que vem do alto. Efésios capítulo 5, versículo 18 nos diz: e não vos embriaguei com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, busque se encher do Espírito Santo de Deus se você quer vencer o pecado. E o último versículo, Jeremias 29, 13, que o nosso irmão leu aqui, diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, a luta contra o pecado deve vir junto com a busca pela presença de Deus. E o terceiro e último ponto para a nossa vida, nós aprendemos que nós temos que identificar, que tratar, que buscar a Deus. E o terceiro e última lição que esse texto nos traz é que de nada vale as conquistas sem a presença de Deus. Versículo do 12 ao 16 nos diz, do capítulo 33:
Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-os pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Perceba que Deus não promete que irá com o povo. Ele disse: Eu vou contigo, com o povo não. Respondeu, então disse-lhe Moisés: se tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois, como se há de saber que se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E, irmãos, uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida é conquistar as bênçãos, porém não ter o abençoador. É uma das piores coisas que pode acontecer. Muitas das vezes, a gente busca essas conquistas sem querer saber da presença de Deus. Por exemplo, a gente, como eu falei, a gente às vezes quer passar no vestibular e a gente trabalha durante o dia e estuda durante a noite para passar naquele vestibular, para ser um concursado. E nesse período que a gente trabalha e estuda, a gente não tem tempo para as coisas de Deus. Então a gente começa a lutar e não tem mais tempo para nada das coisas de Deus. Mas no final das contas você passa na prova, é aprovado e ali trabalha concursado. E agora você pega uma escala 12/8, que chama, que você trabalha um dia, folga outro. Então você trabalha num dia, no outro dia de sua folga você quer descansar. Então você para de vir para a igreja também. Já não buscava mais, já ia para a igreja vez ou outra e agora você para definitivamente de vir para a igreja. Olha, você conseguiu a bênção. Você conseguiu aquilo que você tanto queria, mas isso lhe trouxe, lhe trouxe a não presença de Deus contigo. E aí? Valeu a pena? Por isso que eu botei. Uma das piores coisas que podem acontecer é conquistar as bênçãos, sem, porém, ter o abençoador. É interessante que, se você notar os versículos, você vai ver que Moisés, ele tinha as bênçãos do Senhor. Deus promete, ali no versículo 1, no capítulo 33, versículo 1, que ele diz que sobe com o povo à terra qual jurei a Abraão. Ou seja, Deus está dizendo, você não cumpriu com sua parte da promessa, mas eu vou cumprir com minha parte da promessa. Eu vou fazer vocês chegarem até a terra prometida. Vocês forem fiéis, mas eu, porém, vou ser fiel e vou cumprir com a minha palavra. Conquistou a bênção, porém não teria mais a presença de Deus. Ou, irmãos, isso pode acontecer ou quando nós fazemos alguma coisa sabendo que é errado e no final dá tudo certo, nós pensamos: está vendo? Deus está no negócio. Já viu aquela pessoa que você diz: meu irmão, não faça isso é pecado. Não, isso é nada, isso é besteira. Dizer: meu irmão, não é pecado. E na mente da pessoa: rapaz, é errado mesmo. Mas eu vou fazer, está dando certo. Aí no final das contas, quando dá tudo certo, a gente faz: rapaz, está vendo aí? Errei, fiz aquilo que era tudo contra Deus, mas Deus foi com sua mão sobre mim e me abençoou. Olha que bênção, Deus está no negócio. É uma das piores coisas também, irmãos, que pode acontecer na nossa vida. É a gente estar no pecado, consciente do pecado, mas as coisas estão tudo dando certo na nossa vida. Então você vai continuar se apegando aos pecados e não vai querer mais da presença de Deus. Essa é outra coisa ruim que pode acontecer. Conquistar as coisas com o pecado ou fazer as coisas sabendo que está errado e querer saber só do resultado final, não das consequências dele. Moisés, irmãos, entendia de que nada valeria receber as bênçãos sem que elas não viessem acompanhado do Deus das bênçãos. É como se ele dissesse: eu prefiro ficar no deserto com a tua presença do que entrar na terra prometida sem ela. Se você ler o versículo de 1 a 3, que como eu já li aqui o 1, com o finalzinho vai dizer:
a terra que eu jurei, né, a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus e os amoreus, os heteus, os ferezeus, por aí vai. O versículo 3 nos diz: sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Aí no versículo 15 ele nos diz: então disse a Moisés: se tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Já parou para pensar, irmãos? Deixa eu ilustrar para você mais uma vez. Era como se Deus estivesse agora lhe dando a oportunidade de você viver aquele seu maior sonho que eu lhe perguntei no início da pregação. Pronto, está aqui, seu maior sonho. Você vai viver ele agora. Mas sendo que eu não vou estar mais com você. E Moisés dissesse assim: Deus, então se é para mim viver esse sonho e no teu Senhor, eu prefiro não ter esse sonho. Eu abro mão desse meu sonho para viver na tua presença. É como se Deus dissesse assim: você agora tem a oportunidade de ser rico, mas você não vai ter mais a minha presença. É como se Moisés dissesse: Deus, eu prefiro morrer pobre, morrer medicando pão, mas não aparta de mim a tua presença. Então, irmãos, olha que coisa profunda para a nossa vida. Olha que muitas das vezes que tapa na cara para nós, né? E uma observação aqui interessante é o caráter intercessor de Moisés. Ele já tinha, irmãos, o favor de Deus. Mesmo assim, ele clama pelo povo. O que nos mostra que nós devemos buscar a presença de Deus. Mas não só isso, devemos pedir a Deus que o Espírito Santo trabalhe na vida dos nossos irmãos para que eles busquem também a presença de Deus. Se você notar lá no capítulo 32, o versículo 10, vai dizer... Deus vai fazer a seguinte promessa a Abraão. Diga a Abraão não, a Moisés. Ó Moisés, vamos fazer o seguinte, estou parafraseando. Eu vou matar esse povo todinho aqui no deserto. Não vai sobrar um. E de você, eu vou fazer uma nova nação. Tu não tem nada a ver com isso. Então, eu vou pegar você, que estava aqui na minha presença, e a gente vai seguir, e eu vou te dar ali um novo povo, para você entrar na terra prometida. Mas Moisés, de maneira alguma, quis aceitar isso. No versículo 14, Deus responde: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Moisés responde a Deus: não nos façais subir deste lugar se tua presença não vai conosco. Ou seja, Moisés não queria saber só da presença de Deus na vida dele, mas ele queria que todos os irmãos estivessem cheios da presença de Deus. E isso, irmãos, é o caráter cristão. Você não pode de maneira alguma estar buscando a Deus de madrugada, estar buscando a Deus a oração, estar buscando Deus lendo a Bíblia e dizer assim: eu estou fazendo a minha parte. Se o irmão não está fazendo a parte dele, ele que se vire, o problema é dele. Não, irmãos, que evangelho é esse? O evangelho sempre vai nos ensinar que nós temos que crescer em conjunto, né? Nós estamos edificando essa igreja em conjunto. Então você deve buscar a presença de Deus, mas se você está vendo que irmãos não estão buscando a presença de Deus, você deve orar ao Senhor para que o Espírito Santo toque no coração da igreja para que eles venham buscar da presença de Deus. Você tem que estar igual Moisés, intercedendo pelo povo de Deus. Então Moisés, ele não se contentava com a presença, mas ele queria que todos estivessem cheios da presença de Deus. E uma conclusão e aplicação para a nossa vida é que, mediante a tudo isso que nós vemos, eu tenho uma boa notícia para lhe dizer: Deus é misericordioso. A gente poderia ver aqui agora a Bíblia nos relatar para frente que Deus tirou a presença, que Israel chegou à terra prometida e que foi destruído e que não veio o Messias prometido e por aí vai. Mas não, Deus é misericordioso. Capítulo 33, versículo 17 diz: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Ou seja, Deus agora vai permanecer com a presença dele no meio do povo. Êxodo capítulo 40, versículo 36, ele também nos diz o seguinte, Êxodo 40, 36, quando a nuvem levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Ou seja, essa nuvem era justamente a presença de Deus. E os filhos de Israel ali agora estavam com a presença de Deus novamente perante a eles. Então Deus foi misericordioso e manteve a sua presença no meio do povo, porque houve um arrependimento.
e uma convenção dos seus pecados. Segunda aplicação. Na sua lista de prioridades, em que lugar está a busca pela presença de Deus? Quando você fez aquela sua lista, sabe, de fim de ano, quando a gente vira o ano, a gente não sempre faz uma lista, né? A partir de janeiro, vou para a academia, vou cuidar da minha saúde, tarará, tarará. A gente passa a primeira semana na academia, na segunda semana a gente já começa a comer besteira, já desiste de tudo. Não é assim? A gente não faz metas, né? Quando vai começar o ano. Nessa sua lista de meta, em que lugar está buscar a presença de Deus? Em que lugar está buscar a presença de Deus? Sabe, isso muitas das vezes é envergonhador para nós, porque muitas das vezes a gente pensa, eu vou conquistar minha lista de planos, tá, irmãos? Vou abrir aqui para vocês. Esse ano eu quero organizar minhas dívidas, a minha lista de planos. Por isso a pregação foi para mim. Esse ano eu quero organizar minhas dívidas. Então, quando eu organizar minhas dívidas, parar de dever no cartão, eu vou pegar esse dinheiro que eu estava pagando no cartão e vou amortizar as parcelas do meu apartamento. Então, amortizando as parcelas do meu apartamento, vai diminuir o tamanho da parcela e eu vou poder ter o dinheiro agora para investir num carro e andar de carro. E tarará, 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 depois disso eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Aí Deus me pergunta, onde é que está a buscar a minha presença no meio disso tudinho? Eu fiz, meu Deus, eu não preciso de nada disso, eu preciso da tua presença. A presença do Senhor é o que nos basta. Porque o que adianta, irmãos, a gente conquistar todas as coisas, carro e por aí vai, nós somos insatisfeitos, né? Nós muitas das vezes somos insatisfeitos com o marido que nós temos, somos insatisfeitos com a esposa que nós temos, que muitas das vezes a gente demorou muitos anos para conquistar aquela esposa ou aquele marido, né? A gente demorou muitos anos, pediu a Deus em oração e conquistou. Daqui a pouco, quando se casa, já não presta mais, deveria ter casado com outro, né? Ou senão a gente compra um carrinho, como eu já até usei aqui em ilustração na minha pregação, rapaz, esse carrinho é bom, mas eu queria um carrinho melhor. Isso aqui é um carro 1.0, quero um carro 1.8, com ar-condicionado. Ou senão, agora eu não quero mais um carro, quero um carro elétrico. Meu irmão, o ser humano é insatisfeito. Então você vai perceber que quando você conquistar todas essas coisas que você está tanto almejando, no final das contas você vai pensar, eu quero conquistar mais. Não estou satisfeito. Não estou satisfeito com isso. E Deus vai dizer, você não precisa de nada disso. Você precisa de mais da minha presença. É o que você precisa. E por último, assim como Moisés, hoje Cristo intercede por nós, clamando a Deus que Ele tenha misericórdia e não nos trate como merecemos. Né? Você vê aqui que Moisés, em todo momento, ele está como esse intercessor entre o povo e Deus. Né? O povo peca e ele vai lá, Deus, não faz isso com o teu povo, tem misericórdia, é o teu povo, é o teu povo, é o teu povo. E Deus dizendo, não, é teu povo, Moisés. É como um jogar a bomba para cima do outro. Não, é o teu povo, Moisés. Moisés, não, Deus, é o seu povo, foi o Senhor que libertou. Então você vai ver Moisés nesse caráter intercessor. E hoje, Cristo faz isso por nós. O livro de Hebreus vai ser basicamente todo ele falando disso, sobre o caráter intercessor de Deus por nós. É como se, quando você pecasse, Deus dissesse, vou agora consumir com minha ira, vou descer fogo do céu e vou matar, vou mandar para o inferno. E como se Cristo aparecesse na frente de Deus e dissesse, Deus, olha para as minhas mãos furadas, olha para o meu sangue, não destrói, é o teu povo, eu paguei o preço por eles. Irmãos, é isso que Cristo faz por nós. Né? Então, com essa passagem, eu espero que você saia daqui essa noite com esse desejo no coração, com duas coisas pelo menos. Primeiramente, vale a pena o caminho que eu estou seguindo sem ter a presença de Deus? Segundo, eu quero buscar mais a presença de Deus. Identifique o pecado, trate o pecado, busque a presença. Amém?